Pessoal, boa tarde a todos. Eu sou o professor Paulo Melo, professor de Física do campus de Poá. É uma satisfação estar aqui com vocês. Vamos começar aqui os trabalhos agora no período da tarde. E eu gostaria de convidar para ocupar as cadeiras o professor Adelino, representante da matemática, o professor Gerson, representante de química, doutora Simone, representante da biologia. E estamos no aguardo do professor Marcos Sobrinho, que eu espero que chegue em breve, que é representante do ensino de física. Okay? Gostaria de iniciar dizendo que o motivo de estarmos aqui hoje iniciou com uma proposta que surgiu dos anseios que nós percebemos na região de Iporá, que vem dos anseios dos licenciados, professores da região, em se capacitar e muitas vezes pela dificuldade de comparecer aos grandes centros. Então, assim, nós percebemos que havia necessidade de uma especialização em ensino de ciências, fizemos essa proposta e a coisa começou a caminhar. Aí agora, ouvindo as palavras do professor Remy Castione, ele foi muito enfático e eu percebi que ele disse exatamente aquilo que estamos vivendo hoje, ou seja, nós às vezes damos o primeiro passo sem talvez estar conseguindo visualizar o próximo, porque para nós é um desafio muito grande. Nós estamos iniciando nessa área de especialização, ou seja, nós estamos num campus novo, então quer dizer, tudo para a gente é desafio. E aí assim, eis aí então um dos motivos da gente poder aproveitar o conhecimento de professores que já vêm trabalhando nessas áreas, que já conhecem os caminhos das pedras, onde as pedras estão nesse caminho, que possa compartilhar com a gente quais são as dificuldades e que possa nos ajudar para que a coisa possa acontecer. Então, assim, acho que poderíamos começar aqui com o professor Gerson, que é representante do ensino de Química, professor Dr. Gerson de Souza Mol, bacharel e licenciado em Química pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em Química pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutor em Química, ensino de Química pela Universidade de Brasília. Realizou trabalho de pós-doutorado no Departamento de Educação da Universidade de Aveiro, atua na graduação e no programa de pós-graduação de ensino de ciências da Universidade de Brasília. Ok, professor, a palavra é do senhor. Obrigado, e agradecer ao Marco Antônio, e a todos a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu preparei uma fala dentro da minha prática que é relacionada ao ensino de Química, mas como acontece sempre, onde está a Química pode cortar, colocar Biologia, pode colocar Física, as histórias são muito parecidas, os problemas são muito parecidos, Então, vocês desculpem se aparecer muito Química, mas programem o cérebro de vocês para trocar Química por Ciências, por Biologia, porque é mais interessante. Atualmente eu sou o diretor da divisão, mandei cortar, Sou diretor da divisão de ensino de Química da Sociedade Brasileira de Química. E isso traz a mim uma necessidade de estar discutindo algumas coisas relacionadas ao ensino. Então, o que eu tenho participado de muitos eventos, eu tenho tentado, e é uma perspectiva que para mim é muito forte, tentar falar na valorização do ensino de Química, da licenciatura, porque, de forma geral, as histórias que a gente tem dos cursos de licenciatura, as histórias do ensino, são muito parecidas e são sempre um tanto quanto sofridas. A gente tem cursos de licenciatura que normalmente nascem como apêndice dos cursos de bacharelado. Às vezes a gente tem cursos de licenciatura, eu conheço instituições que são criados como curso de licenciatura, mas a hora que se faz concurso, contrata um corpo docente, é um corpo docente de bacharéis. Então esses bacharéis já chegam com a perspectiva de transformar a licenciatura em bacharelado.
né? Porque, como foi discutido aqui um pouco hoje cedo, normalmente as pessoas têm uma visão de ensino que acha que para ser professor tem que dominar o conteúdo. Isso é condição necessária, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas não é suficiente, né? Então, no caso do ensino da química, né, a gente tem 4 áreas tradicionais: a orgânica, analítica, fisicoquímica e inorgânica, né? A química é uma ciência com um pouco mais de 200 anos e, tradicionalmente, a gente tem essas 4 áreas. Na metade do século passado, começa a haver uma preocupação maior com as questões relacionadas ao ensino. Então surge, né, começa a se constituir um grupo de pessoas com formação em química, né? A gente estava conversando com a Simone ali exatamente sobre isso agora. A gente tem uma formação inicial em química, né? Eu fiz graduação, bacharelado em química, e a gente começa a se preocupar com as questões relacionadas ao ensino. E aí a gente vai mudando o foco do nosso trabalho. A química, que antes era o nosso objetivo primeiro, passa a ser um objetivo secundário, porque a nossa preocupação não é desenvolver conhecimento em química, mas sim o ensino de química. Como é que a gente ensina essa química? Como é que a gente leva essa química para a escola na perspectiva de uma aprendizagem mais significativa, que tenha sentido para o aluno e não como uma disciplina obrigatória, porque ele tem que saber determinados conteúdos para passar no vestibular. Essa mudança começa no Brasil basicamente na década de 60, de 70, e aí começa a surgir os primeiros pesquisadores na área de ensino de química. E a gente tem como referencial a Roseli Schnetzler, que é considerada, né, foi a primeira tese, né, sobre o ensino de química no Brasil. Ela trabalhou com avaliação e estudo de livros didáticos, e tem um texto dela que ela diz uma frase que é muito interessante, que o domínio do conhecimento químico é condição necessária para o propósito de desenvolvimento da pesquisa e ensino, mas não é suficiente, dada a sua complexidade e das interações humanas e sociais que o caracterizam. Então é interessante a gente observar, porque quando a gente fala de ensino, a gente tem que deixar claro que é importante o domínio daquele conteúdo, né? Um bom professor de matemática tem que saber matemática, um bom professor de física e biologia tem que saber o conteúdo. Mas isso não é suficiente. E se a gente faz uma reflexão sobre a nossa época de estudante, né, a gente vai lembrar de professores que a gente falava: nossa, esse professor sabe muito, mas a gente não entende nada que ele fala. A gente não consegue aprender com ele, né, porque o saber não é garantia de um bom ensino. É fundamental, mas, como disse, não é suficiente. Então, a área de ensino tem como objetivo central, né, a melhoria do ensino e da aprendizagem. Então, a gente trabalha na perspectiva mais ampla do que isso, mas sempre focando, né, questões relacionadas ao ensino e aprendizagem, considerando as duas como caminhando junto, né, que foi exatamente quando a gente estava falando da CAPES hoje cedo aqui, né, eu acabei fazendo uma intervenção curta, no sentido de que muitos dos problemas que a gente vê relacionados à CAPES, à questão do ensino, é porque a gente tem, na direção dessa instituição, como de outras tantas, grandes pesquisadores, pessoas que se destacaram pela produção de conhecimento na área específica. E essas pessoas, depois de um tempo, normalmente estão ligadas à universidade, estão ligadas ao magistério, à formação de professores. Chega um momento em que elas resolvem opinar também sobre isso. Em cima de sua autoridade, do seu grande currículo Lattes, elas acham que podem falar sobre ensino porque também são professores e podem falar. Só que esse falar ignora o que é feito na área específica, né? Como alguém comentou aqui hoje.
não há falta de espaço para essas discussões, né? Então, um curso, uma instituição que tem curso de licenciatura, ela tem que estar sintonizada com essa programação, com esse calendário. Os seus professores, os seus alunos têm que estar participando ativamente desses momentos, porque é onde se discute as questões relacionadas ao ensino. Nós fizemos um trabalho no início desse ano para um mapeamento de como é que se dá a formação e a distribuição dos pesquisadores em ensino de Química no Brasil, né? Em função já desse ProfQui, já preparando o campo para a gente entrar na batalha, nós fizemos um levantamento, criamos um formulário no Google Docs, que é uma ferramenta interessante para a gente trabalhar com pesquisa, e mandamos, né, por e-mail para todos que a gente tinha na mala da SPQ, e a gente foi expandindo isso, e a gente chegou a números bem interessantes com relação à formação desses professores. Qual é o quadro, onde é que estão esses professores, como é a questão de gênero, né, que tem exatamente no primeiro slide que eu tenho aqui, e a gente se surpreendeu com alguns dados. Primeiro, de ver que no ensino de Química especificamente, provavelmente no ensino de Biologia não é desse jeito, nós temos uma distribuição bem equitativa. Nos números que eu tenho aqui, são 48% homens e 52% mulheres. Então a gente tem tanto homens como mulheres envolvidos, né? A gente olha na sala assim e vê que não há muito desequilíbrio. Esses professores, né, quando a gente olha a formação na área específica de ensino, a gente vê que começou na década de 60 com né, em função dos dados que a gente tem, e isso vem crescendo exponencialmente. E nessa década há a previsão de um número muito maior em função de uma série de iniciativas, de uma série de políticas que vem, né, favorecendo a formação nessa nossa área. A gente observou que a distribuição, como acontece também com os dados da CAPES, elas não são equitativas, né? A gente tem uma concentração de pesquisadores em ensino de Química na região sudeste, depois região sul, sendo a região norte a que tem o menor número de pesquisadores, mas foi muito interessante que quando a gente estava analisando os dados, a gente teve a ideia de comparar esses dados com as populações. Então, quando a gente coloca os números no mapa, a gente vê que o número da região norte é muito pequeno, uma região que é a maior, uma região tão grande. Mas a hora que a gente compara esse número de pesquisadores em ensino de Química na região norte com a população da região norte, a gente vê que não há uma discrepância muito grande, né? Nós somos um grupo ainda relativamente pequeno, a gente tem problemas até hoje para a contratação de professores, né? A gente está realizando um concurso na Universidade de Brasília essa semana para a contratação de 2 professores na área de ensino. E temos 2 candidatos. Se os 2 passarem, o problema está resolvido. Se um ou nenhum dos 2 não passar, teremos que abrir concurso de novo. E essa é uma grande dificuldade. Muitas instituições abrem vaga para concurso nessa área, em ensino de ciências, e não há gente, né, capacitada, né, não há doutores suficientes para preencher essas vagas. O que eu deixo sempre para os alunos como uma boa dica, né? Se você está na Química, terminou a Química, está em dúvida se faz um mestrado em ensino ou em Química, pelo menos por um aspecto, eu poderia listar outros aqui, né, que é o de oportunidade de emprego, vá para a área de ensino, né? A possibilidade, a chance de se colocar no mercado é muito maior do que se você for para a área dura. Nesse questionário que a gente fez, nesse levantamento com os professores, uma das coisas que a gente perguntou foi com relação às dificuldades que esses pesquisadores apontam para fazer pesquisa em ensino de Química. E foi interessante que 2 dados, né, 2 queixas se destacaram muito. Uma é a questão técnica, né, que é um problema que a gente tem muito sério quando a gente vai avaliar trabalho dos congressos, que a gente vê que muitos trabalhos, às vezes, são interessantes, a ideia é boa e tudo, mas peca pela qualidade metodológica, pela fundamentação teórica, exatamente porque muitos vêm da área dura e não têm essa formação, né, metodológica e teórica necessária para um trabalho em ensino. E uma outra questão que aparece com muita frequência, e eu acredito pelas conversas que nas outras disciplinas também não vai ser diferente, é a questão do reconhecimento pelos pares, né? As pessoas que trabalham com ensino sempre reclamam que na sua instituição, na sua área, não são devidamente valorizados.
Normalmente, nos departamentos, nos institutos, nas faculdades, né, de ciências, né, química, física, biologia, o ensino é sempre visto como algo mais de menor valor, que é mais fácil, que é quem não dá conta, né, segundo dizem, de ser um grande químico, aí vai trabalhar com ensino de química, quando na verdade não é isso. A gente faz isso por opção. Por outro lado, a gente percebe também que as pessoas são otimistas. Apesar de perceberem, né, uma falta de reconhecimento, uma devida valorização, a gente percebe que isso vem mudando com o tempo. E se a gente for fazer uma análise mais profunda, a gente vai ver que, pelo menos eu considero dessa forma, né, que um marco muito importante nisso é a LDB de 96, porque a LDB passa a valorizar a licenciatura. Então, é a partir da LDB de 96 que, para se tornar professor, é obrigatório ter formação em licenciatura, né? Então, isso faz com que aumente o número de cursos, né, da licenciatura. Os IFES são a prova disso, né? Existem regras para se criar um novo campus e entre elas está a oferta de cursos de licenciatura. E aí, depois disso, vem desencadeando uma série de ações, como o aumento de número de horas de prática de ensino, aumento do número de horas de estágios, né? Recentemente o PIBID, que dá uma grande valorização para a licenciatura, porque até então a gente tinha como possibilidade de bolsa para os alunos as bolsas de iniciação científica, que muito pouco contemplavam os alunos da licenciatura. Ou quando contemplavam, muitas vezes era para fazer trabalho na área dura, né? Como a gente fala, na área de conhecimento específico, e não no ensino dele, né? E o PIBID vem ofertar uma série de possibilidades, né, um número grande de bolsas para os licenciandos, né? Em função de uma série de medidas, entre elas o PIBID, eu digo que na universidade hoje a gente tem mais bolsa do que aluno, né? Antes você tinha uma bolsa de um projeto de iniciação científica, você podia escolher a dedo qual aluno que você queria chamar. Hoje você chama um aluno e fala, vou convidar o Joaquim. Aí chama o Joaquim, professor, eu não posso, porque eu já tenho uma bolsa disso, eu já estou fazendo aquilo. Então tem uma oferta muito grande. E aí, isso vai exatamente numa linha que eu deixei para fechar aqui, que é o seguinte, na minha avaliação, a gente tem no governo, né, desde o governo Lula e no governo Dilma, e a CAPES é um reflexo disso, a gente tem uma série de políticas de valorização da formação docente, né? Então, se tornar professor hoje em dia é muito mais fácil. Existem muitos cursos de licenciatura, existem bolsas para os alunos, né? Existem cursos para capacitação do professor, que é professor, mas não tem a licenciatura. Então, quem quiser ser professor hoje em dia, né, tem um leque muito grande de possibilidades. Por outro lado, e aí vai uma crítica e uma questão para a gente debater, embora haja uma valorização da formação do professor, a gente não observa uma valorização do ensino, uma valorização do magistério. Então, o professor continua com a remuneração baixa, há estados, né, em que os salários são péssimos, há algumas exceções em que os salários são melhores, como é o caso de Brasília, Roraima, por exemplo. Nesse caso, em Brasília, por exemplo, não falta professor, né? Química, física, biologia, né, que são áreas tradicionalmente com problema, química e física, então normalmente estão no top ali. Em Brasília a gente tem professor suficiente, porque muitos se formam aqui em Goiânia e vão para lá, alguns vêm do Nordeste, porque o salário é atrativo. Por outro lado, né, aí para a gente discutir também, né, apesar de ter um salário diferenciado, a gente não tem um ensino de qualidade diferenciada proporcionalmente. Então, essa questão da formação do professor, eu acho que tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa para ser discutida, para ser pensada criticamente, para a gente não cometer muitos erros que já foram cometidos, né? Eu acho que a gente está aqui no espaço exatamente para isso. É isso, muito obrigado. Gostaria de agradecer a presença do professor Marcos Sobrinho. Eu gostaria de convidá-lo, inclusive, para ocupar uma cadeira aqui com a gente, professor. Ele será o nosso representante no ensino de física. Professor. E eu gostaria agora de passar a palavra para a professora Simone.
A professora Simone, ela possui graduação em Biologia pela Unimep, especialização em Educação Ambiental e Recursos Hídricos pela USP de São Carlos, mestrado em Educação, Ensino e Ciência pela Unimep e doutorado em Educação Escolar, formação de professores pela Unifesp. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal de Goiás, UFG. Ela tem experiência na área de educação, com ênfase na formação de professores de ciência e biologia, atuando nos principais temas: formação de professores e ensino de ciência e biologia, e educação ambiental. Professora? Bom, primeiro, queria agradecer, a oportunidade de estar aqui no Instituto. E quando o professor Marco Antônio ligou, ele falou assim: olha, o que eu queria era que você contasse experiências, do que é feito lá na UFG, na área de ciências biológicas, porque a gente tem cursos de biologia, no Instituto. Então, a minha fala acho que vai complementar um pouco do professor Gerson. Não, onde tiver biologia também pode trocar por química, por física, por matemática, mas não vou me deter ao ensino, mas à formação de professores na área de ciências, que é o que eu estudo na UFG. E aí eu tentei dividir essa breve fala para a gente conversar em 3 momentos. Apresentar um pouco quais são os desafios hoje na formação de professores de biologia no Brasil e no contexto do estado de Goiás. O que é feito hoje relacionado à formação de professores dentro da Universidade Federal de Goiás na área de biologia, do ponto de vista de formação inicial, e depois um programa de educação em ciências e matemática do ponto de vista de uma formação continuada. Na formação de professores de biologia, a gente vive hoje um momento de crise, e dessa crise bem que no sentido de desafio. Mas às vezes quando a gente começa discutindo a questão da crise, normalmente a gente pensa que pode ser uma coisa ruim, que causa algum sofrimento. Embora elas possam ser ruins e causar o mesmo, elas são momentos muito ambivalentes, Ao mesmo tempo que as incertezas elas acabam se agravando, esse é um momento que favorece questionamento, favorece pensar, favorece refletir e favorece que a gente caminhe, no sentido de tentar dar passos para superar a crise, para superar os limites que a gente vê relacionados à formação de professores de biologia. Existe uma crise, se existe uma crise nessa formação, onde é que ela se instala? Quando a gente pensa em procurar onde está a crise na formação do professor de biologia, muita coisa o professor Gerson já falou, da questão da onde estão essas licenciaturas no contexto das universidades, aquela migração dos professores que estavam todos na faculdade de educação para os institutos, aí chegando nos institutos acaba sendo sempre uma área menor. Só para que vocês tenham uma ideia, no Instituto de Ciências Biológicas da UFG são 133 professores hoje. E desses 133 professores do Instituto, 4 são da área de ensino de biologia. Todos os outros 129 eles são da área dura, da área da biologia. Mas onde é que está? A gente identifica essa crise em vários lugares. É uma crise de conhecimento. A área de ciências biológicas é a mais nova nesse processo, A física ela já é uma área mais consolidada, a química, a matemática. A biologia é mais recente, inclusive do ponto de vista de criação das sociedades de ensino, A de química, o professor falou que é da década de 70, eu sei que a de física é muito antiga também, da década de 70. A SBEM-Bio, que é a Sociedade Brasileira de Ensino de Biologia, ela é muito recente, ela é do final da década de 90, começo da sua organização, e ela é ainda uma sociedade que está engatinhando, se comparada às outras sociedades da área de ciências. Então, se a gente tem uma crise na produção de conhecimento, a gente tem também uma crise relacionada à divulgação desse conhecimento biológico, tem uma crise de sentido, muitas vezes, da educação em biologia, tem a crise de recurso, crise de qualidade.
né? O professor falou, os professores ganham melhor lá no DF, mas isso não quer dizer que a qualidade seja melhor também. Então a gente discute a questão da qualidade do ensino, a gente vive uma crise de diálogo e principalmente uma crise de identidade, né? O que é formar hoje um professor de biologia, né? Será que ainda as licenciaturas são, né, e a gente tem uma briga na Universidade Federal de Goiás, elas ainda são bacharelados disfarçados, né? Lá no nosso instituto a gente tem uma matriz que, por muita briga, não é uma matriz totalmente comum. A ideia do instituto sempre foi assim, olha, tem uma matriz igual, e aí lá no final tem lá as disciplinas de ensino, e a gente brigava, nossa, mas o 3+1 já há muito tempo, né, que a gente já não acredita nessa proposta. Mas mesmo assim a gente acaba sendo vencido, né, pela questão dos pares. Mas se a gente também não pensa nessas crises, ou não considera essas crises do ponto de vista de formar um professor, a gente acaba caindo naquilo que o Edgar Morin chama de cegueiras do conhecimento, né? Então a gente não leva em consideração e continua patinando na mesma realidade na qual estamos inseridos. E a universidade, né, enquanto campo de formação, ela é uma estrutura, ela é rígida, é petrificada, é difícil de a gente propor mudanças, e parece que na área de ciências isso é mais característico, né? Ela é mais rígida, e qualquer mudança que aconteça, ela acaba sendo sempre muito periférica, ela nunca é uma mudança nuclear. E quando a gente pensa em formação de professores de biologia, a gente acha que essa mudança, ela tem que ser uma mudança mais nuclear, ela não pode ser só uma mudança periférica. Porque isso influencia na identidade desse sujeito, não mais só como um biólogo, mas agora como um professor de biologia. Tem algumas coisas que caracterizam especificamente a crise do ponto de vista de formação. Tem alguns autores que indicam algumas e eu vou me deter uma delas só. A gente tem a polêmica do papel do professor e da educação no cenário nacional. Tem a questão da ausência das políticas, né, de valorização social, né, a precariedade, os planos de carreira ruins, as condições dos baixos salários. Tem também a desintegração, tanto intra como interinstitucional, dos programas de formação de educadores. Tem a desarticulação entre ensino superior, ensino fundamental e ensino médio. A escassez de verba, a má destinação dos recursos. E especialmente, no nosso caso, a questão da identidade do sujeito que está sendo formado. E aí eu vou falar um pouco sobre o que o UFG hoje faz para tentar discutir essa formação do ponto de vista da construção da identidade docente. Eu acho que ainda faz muito pouco, né? Bem menos do que aquilo que a gente gostaria que a universidade fizesse. Porém, assim, pelo que a gente tinha há alguns anos atrás, a gente tem alguns passinhos de avanço, né? Algumas migalhas de avanço dentro da formação desse curso. São 4 coisas que eu acho que eu poderia pontuar dentro do curso de Ciências Biológicas ligado à melhoria da qualidade da formação de professores. Primeiro, a organização de núcleos docentes estruturantes. Então, quando a gente organiza um núcleo docente estruturante, a gente está colaborando para a criação de uma identidade desse sujeito enquanto professor de biologia. Até então, a gente não tinha na universidade, até 2011, esse núcleo docente estruturante organizado, e hoje, com essa organização, o núcleo ele ajuda na coordenação as discussões relacionadas à formação de professores. Na proposta de uma matriz, que seja uma matriz que forme um professor de biologia, não um bacharel que vai fazer algumas disciplinas lá na faculdade de educação. Um núcleo que tenta trabalhar com uma formação continuada, né, para que os pares também observem que formar um professor é diferente, de certa medida, de formar um biólogo. Né? Onde estão essas diferenças? Onde estão essas peculiaridades? Então, o núcleo docente trabalha também em função
de discutir, né, com os pares o que é ser um professor hoje. A gente tem uma pesquisa na Universidade Federal de Goiás e a gente enviou questionários para tentar pensar na caracterização do corpo docente que atua na licenciatura lá. Desses 133 professores que eu falei inicialmente, a gente tem atuante no curso, 69 são professores da licenciatura, porque o Instituto presta serviço, né, para medicina, para odonto. 69 são do corpo da licenciatura. Desses 69, 30% são licenciados. Eu tenho 73% que são bacharéis. Eles não fazem ideia do que é a escola de educação básica hoje. Então, assim, muita gente forma um professor de uma maneira muito distante, né? É claro que alguns tentam fazer as aproximações, mas muito distante da realidade para a qual se forma, né? Então, a gente tem uma formação que ela acaba sendo caracterizada, assim, né, como uma formação alienada da realidade onde esses meninos vão atuar como professores. Um outro ponto que a gente tentou lá na UFG foi criar um grupo de pesquisa e de estudos sobre a formação de professores de ciências e biologia e sobre o ensino de ciências. Então, é um grupo que congrega alunos da universidade, que congrega professores da educação básica de escolas públicas aqui de Goiânia e também professores da área dura. Então, tem professor que representa botânico, professor da área de genética, e a gente tenta, com isso, fazer essas aproximações. Um outro ponto foi a criação de projetos de pesquisa e intervenção relacionados à formação de professores e ao ensino, com parcerias com as escolas de educação básica. Então, como que a gente estabeleceu essas parcerias? Primeiro, via estágios, né, que foi a primeira batida. Segundo, com a introdução das PCCs na matriz nova das práticas como componentes curriculares, a gente também conseguiu uma parceria para além do estágio no desenvolvimento de atividades das PCCs. E aí, os professores da área dura, agora eles começam a trabalhar com professores da escola via as práticas como componente curricular. E, além disso, como já citou o professor Gerson, com o PIBID, né? Então, com as bolsas de PIBID, no curso de Ciências Biológicas, a gente fez essa aproximação também. Além disso, com criação de atividade de extensão, né? Foi organizado na universidade um fórum chama Ser Professor, que também é um fórum que congrega e faz aproximações, né? Que é um dos motivos da crise, da formação de professores de biologia com a educação básica. Além disso, a gente tem um momento de discussão sobre a cultura universitária em relação à formação dos professores de biologia, né? No sentido de sempre estar, né? Eu estou dizendo que isso é receita e nem que a gente vai mudar, né? São os passos que a gente está tentando lá na universidade. Porque essa cultura é muito forte, né? Então, a cultura de prestígio para os cursos de bacharelado, ela é muito forte em relação às licenciaturas. Nessa pesquisa que eu falei que identificou os professores, a gente também conversou com os alunos e a principal queixa dos nossos alunos da licenciatura era o desprestígio que os professores faziam quando entravam na sala de licenciatura. Então, eles tinham lá o slide da área, vou dar um exemplo de genética. Aí o professor estava passando, ele pulava e falava assim, isso aqui o licenciado precisa saber, isso aqui o licenciado precisa saber. Então, o menino já sai de lá construindo uma identidade que é reforçada negativamente pela própria universidade, que deveria construir essa identidade de maneira diferente. Acho que esses são alguns pontos aí relacionados à formação inicial. Nessa área, da perspectiva de uma formação continuada acadêmica, a gente tem programa de mestrado em Educação em Ciências e Matemática. É um programa que funciona desde 2007 e ele congrega daí as 4 áreas, não é só a biologia, é a biologia, química, física e a matemática. E o objetivo, né, é um programa de mestrado acadêmico que tem como objetivo fomentar a produção intelectual, científica, né, dos professores de ciências aqui no município. A gente já tinha no UFG o programa de educação, mas acho que era um recorte, né, que tinha necessidade dentro da universidade para fomentar a melhoria da qualidade do ensino de ciências.
No programa, né, as dissertações, elas versam muito sobre essa aproximação das bases teóricas de ensino com a questão da prática do professor dentro da escola, incentiva trabalhos, né, que permitam avançar na compreensão dos problemas, né? A partir da realidade, a gente tem os professores que voltam, os professores tanto da rede pública, estadual, municipal, como professores de escolas particulares, que voltam para a universidade para essa formação. E acho que são essas as experiências, né, que o professor Marco solicitou lá do ensino de biologia. Acho que essas são as experiências. Para finalizar, eu acho que um dos problemas que a gente percebe na UFG é a distância do fazer lá, da forma e do conteúdo, que é característico da nossa formação. E eu acho que esse é o próximo desafio da gente, é pensar uma matriz que entenda o ato docente como um fenômeno concreto, que a gente supere esse modelo de tem aula de botânica, de genética, e depois a aula de como ensinar botânica, de como ensinar genética, né? E para isso eu acho que repensar a formação, a identidade docente e principalmente os currículos, né, das licenciaturas, né, para que eles não sejam o currículo, né, um adendo dos bacharelados, eu acho que é um ponto importante. É isso. Gostaria de passar a palavra agora para o professor Adelino, representante aí do ensino de matemática. O professor Adelino, ele possui licenciatura em matemática pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, especialização em matemática superior pela PUC de Minas Gerais, mestrado em educação pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás e doutorado em educação e matemática pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Atualmente professor pesquisador do Instituto Federal de Goiás, campus Goiânia, professor adjunto na Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Experiência na área de educação matemática com ênfase em tecnologias no ensino e na aprendizagem e na formação de professores. Professor. Boa tarde a todos e a todas, né? Meus colegas aqui, a mesa. Gostaria de primeiro agradecer a lembrança, viu, mano? Sua aí, do professor Virgílio. E estou sabendo que o Flávio é que me entregou também, né? Então, eu quero cumprimentar também todos os meus colegas que estão aqui, né? De outras jornadas. E, de fato, eu fiquei muito feliz com a lembrança, com o convite para poder compartilhar aqui com vocês a experiência que a gente tem acumulado, apesar de pouco tempo, mas principalmente diante da nossa atuação lá no programa de pós-graduação em Educação para Ciências e Matemática, que é o nosso primeiro programa estrito sensu na área de ensino de ciências e matemática pelo Instituto Federal de Goiás, e como vocês sabem, ele está sediado no campus Jataí. Então, para o professor aqui que talvez não tenha noção da distância, é 320 quilômetros de Goiânia, né? Então, imagine, assim, para a gente falar, para eu mesmo, particularmente, falar sobre esse programa e sobre o meu trabalho lá desde o início, eu me sinto emocionado, sinceramente, e vocês vão perceber que na curta exposição que eu programei, porque acho que o propósito que pelo menos me foi colocado é para que a gente procurasse mostrar qual tem sido a trajetória, quais têm sido os obstáculos, as possíveis dificuldades e qual é a visão que a gente tem da importância de se ter um programa desse porte no Instituto Federal, numa cidade no sudoeste do estado, distante da capital, um campus do Instituto Federal que com missão de formar professores tem somente 5 anos agora, vai ser completados agora, né, no final do ano. 5 anos tem, que iniciou o seu papel de formar professores de forma oficial. Né? Muito bem. Então, eu posso começar a dizer o seguinte, que eu pediria a autorização do professor
do professor Gerson, para, no histórico que ele faz, mudando poucas datas, colocar química, matemática, e pode ser que talvez o professor venha pedir, deixa eu acrescentar física e depois biologia. Os problemas são os mesmos. Para nós da matemática sabe muito bem que o movimento em educação matemática, ele nasceu de uma cisão dentro do IMPA, onde os matemáticos que se diziam da área dura se desentenderam com aqueles que defendiam a matemática, como eles diziam, matemática para muitos, não para poucos. Essa é uma visão que ela vem sendo perpetuada, lamentavelmente. Na matemática, hoje, inevitavelmente, o movimento em educação matemática, essa área hoje de pesquisa, de pesquisa em educação matemática, ela tem crescido assustadoramente. Eu não gosto de usar muitos termos assim, exagerados, mas essa é a realidade. Os nossos espaços hoje de pesquisa têm ampliado, principalmente, e quando eu falo aqui em educação matemática, gente, é porque eu estou me apropriando aí do ensino de matemática dentro da educação matemática. Né? Eu não vejo mais essa diferença que antes falava educação matemática, tinha uma visão, ensino de matemática aqui como outra. Eu vejo tudo com o mesmo movimento, o mesmo trabalho. Né? Então eu percebo que hoje nós temos, assim, a nível de Brasil, para dizer assim, para situar que todos sabem mais ou menos, a educação matemática tem sim hoje já saído um pouco daquele espaço que ocupava em São Paulo, no Rio de Janeiro, começou na Santa Úrsula, nem não foi nas públicas, foi na Santa Úrsula. Né? Em São Paulo, na Unesp, que ainda é considerado hoje um grande centro de referência em educação matemática, a Unesp em Rio Claro. Na PUC de São Paulo também é um trabalho muito bonito em educação matemática, que faz lá. Uma boa parte dos professores que se assentavam e que trabalhavam a serviço da PUC, criou também programas na Universidade Bandeirantes. Então, praticamente o grupo que atua dentro da PUC e na Universidade Bandeirantes tem mesmo praticamente mesmo. Mato Grosso do Sul já vem trabalhando também muito intensamente na área de educação matemática. O Nordeste também já tem tido uma proliferação, vamos dizer assim, no bom sentido. No Paraná, no Sul, enfim, esse movimento tem se espalhado. E hoje nós já temos muitas universidades trabalhando com a formação de professores na área de educação matemática e ensino de matemática. Espaços de publicação também. Hoje nós podemos dizer que temos bons espaços de publicação. Bons espaços. Quer dizer, nós podemos contar com espaço no ensino de ciências, né, que abre para a gente esse espaço, não é isso? Ensino de ciências. Nós temos a área de educação matemática também, né, que cada ano nós temos lá o Encontro Brasileiro de Estudantes de Pós-Graduação em Educação Matemática, com boas publicações. Eu falava até para o Paulo agora há pouco, né, que eu tive na última edição agora, que foi até em Vitória, e eu fiquei muito feliz ao ver lá nos anais. Eu não pude assistir a apresentação, mas também alunos do Profmat escrevendo trabalhos, apresentando trabalhos dentro desse Encontro Brasileiro de Estudantes de Pós-Graduação em Educação Matemática. Eu fiquei feliz. Quer dizer, também tem a mesma crítica que o senhor faz a respeito lá do ensino de química com química, né? A mesma crítica, o Prof. Química também, essa questão. A gente tem também considerações em relação ao Profmat, mas é inegável que o professor, né, falava com o Guilherme, é inegável que a gente tenha que reconhecer que para um professor ele tem que saber o conteúdo e ser um bom professor, e ser um professor também tem que saber o conteúdo. Então, isso eu não estou desarticulando em momento algum. Então, as críticas que a gente faz ao Profmat são críticas que não tem esse sentido de querer discriminar, né, o conteúdo da sua prática, nada disso, né? Bom, mas enfim, os problemas são os mesmos, são as mesmas questões. E aí eu vou voltar então para o nosso mestrado, que lá no IFG, campus de Jataí, do qual eu faço parte. Ele é um mestrado profissional, e eu diria o seguinte, que
eu, antes de fazer parte do quadro docente, eu tinha assim, muitas considerações quanto ao mestrado profissional, em detrimento do acadêmico. Pois hoje eu já sou um defensor. E talvez seja muito mais em função mais sentimentalismo, né, que aflora dentro da gente, né? Porque hoje eu vejo um mestrado profissional muito mais próximo de quem precisa dele mesmo. A gente não ouve muito, assim, olha, o mestrado acadêmico, todas as produções ficam guardadas. A gente não ouve muito isso, professor, em todas as áreas, né? Estão lá nas prateleiras, em bibliotecas. E o professor, quando você encontra com ele lá mesmo, ensino básico, ele fala, olha, eu não faço diferente, porque eu não sei como é que faz, não chega nada para mim, um modelo. Não estou defendendo que ele tem que estar levando bula, né? o receita, e deixar lá guardado nas escolas, não. Mas hoje eu defendo isso. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque os nossos alunos que chegam no mestrado profissional têm que ser professor da educação básica. Ele tem que fazer um trabalho voltado para o trabalho dele na educação básica. Então, e esse é um diferencial que eu tenho assim, passado a admirar cada dia mais no exercício lá do trabalho no mestrado profissional. Vocês têm uma ideia? E eu falava com o Paulo antes, quando a gente vai pensar numa especialização, pode ser uma especialização, como foi esse nosso que começou com uma especialização, e no mestrado, quando a gente vai elaborar o projeto, a gente começa a falar sobre a relevância social dele, a importância para a região, para os municípios próximos, mas a gente nunca tem a dimensão do quanto esse alcance, aonde esse alcance pode atingir. Eu falava para ele, eu tenho uma orientanda lá, que ela reside a 900 quilômetros de Jataí. Ela não pode morar lá porque ela já é uma senhora, que tem família e tudo. Ela vai, fica 15 dias lá e volta para casa dela, fica lá 2, 3 dias, volta e fica lá. Numa casa, junto com outros alunos. 900 quilômetros, veja só. Vila Rica, no Mato Grosso. Não sei quantas paradas ela tem que pegar para poder chegar lá em Jataí. Então, na área, e ela é o que? É uma professora. O sonho dela é publicar um artigo em Nova Escola, olha só. O sonho dela é publicar um artigo em Nova Escola. Então, olha o quanto que a gente tem que pensar em quem está precisando mesmo, né? Eu defendo a cada dia mais. Bom, então, o mestrado nosso lá, ele nasceu como especialização, viu, Paulo? Um programa de especialização em ensino de ciências e matemática. Eu acho que já deve ter em torno de 4 turmas formadas já, sabe? E foi mesmo com o propósito de oferecer para aquela região oportunidade dos professores prosseguirem estudando. Aqueles professores que atuam e atuavam naquela época na escola municipal, na escola estadual. E você sabe muito o perfil do professor da rede pública hoje, né? São trabalhadores e trabalhadoras que dependem daquele salário para criar sua família, para sustentar a casa, né? E que não tem, de maneira nenhuma, condição, às vezes, de sair daquele município para estudar em outro lugar. E aí, esse curso de especialização foi iniciado e depois, em 2011, nós submetemos, e eu não participei do projeto da especialização, porque minha lotação é aqui em Goiânia. A concepção do nosso mestrado lá é uma concepção que envolve professores de diversos campos. Então, daqui de Goiânia nós somos 3. Eu vou depois escrever aqui algumas linhas, só para vocês terem uma ideia. O corpo docente hoje é constituído da seguinte maneira. De Jataí mesmo, são 8 professores. Que de Goiânia nós somos 2. Eu e o professor Luiz Henrique, respondendo pela linha de ensino de matemática, e a professora Sandra Longuinho, que talvez você conheça, ensino de química, né? De Inhumas nós temos 3 professores, o campus Anápolis nós temos 1 professor, e o campus Aparecida de Goiânia mais 1 professor. Então é muito parecido com a concepção da Unesp, né? Unesp, um programa de pós-graduação num campus, numa cidade, e aí buscam professores de outros campos para poder constituir o quadro docente, né? Então, o nosso projeto foi elaborado em 2011
Na primeira submissão ele foi recomendado. Então, em 2012 que nós iniciamos o projeto lá. Com quais linhas de pesquisa? As linhas de pesquisa primeira, nós denominamos de fundamentos metodológicos e recursos para educação, ciências e matemática. Quais são as sublinhas dessa linha? É o ensino de ciências e matemática nas séries iniciais do ensino fundamental, o ensino de química, de física, de química, e nós não temos lá o ensino de biologia, porque na ocasião não tínhamos nenhum professor que pudesse ser credenciado para essa área de ensino de biologia. Na primeira turma que nós oferecemos, para vocês terem uma ideia, eu acho que nós só fomos superados pelo mestrado em ciências aqui da UFG, na primeira turma, por quase 200 candidatos, né? Exatamente. Lá em Jataí nós tivemos 118 candidatos, na primeira oferta. Só para a área de educação matemática nós tivemos 83 candidatos. Na época nós tínhamos condições de oferecer apenas e tão somente 2 vagas cada um. Hoje eu conto com a segunda turma, eu já estou com 4 orientantes. Então a procura, gente, é enorme. Aí você fala, não é só da região, não é só da região, não. Eu dei o exemplo dessa orientadora minha que é de Vila Rica, Rondonópolis, Cuiabá, ali ao lado de Minas, ali, candidatos até do Nordeste vieram participar do nosso projeto de seleção. Então é impressionante como é que nós temos que oferecer e ampliar muito essas ofertas. Por isso que eu acho que a ideia que o desafio que o professor Fabiano lançou aqui, né, VG, eu acho que é muito bem-vindo, e eu acho que nós temos que sim que nos abraçar aí e buscar recursos, condições, porque nós temos, acho que, a obrigação sim de olhar, porque eu vejo que a contribuição, qual que é a contribuição para a formação de professores de inclusão social? Eu acho que a própria oferta já responde a isso, no meu modo de pensar. Outra linha lá, gente, é educação ambiental, cidadania e sustentabilidade. Então, são 3. E a terceira, essa 2 não tem sublinha, é somente a titulação essa só. E a terceira linha que nós denominamos de organização escolar, formação docente e educação para ciências e matemática, que tem como sublinhas currículo e avaliação, linguagem, cultura e sociedade, políticas e gestão da educação e da sala de aula. Essas são as sublinhas dessa terceira. Bom, em linhas gerais, esse é o programa, né? Eu sou responsável pelo credenciamento em 2 disciplinas, que a minha área, como foi dito, é de tecnologias, né? Tecnologias da formação de professores. Então, eu tenho atualmente trabalhado são dois projetos, um na formação de professores, que é inclusive todos, para entrar tem que ser professor da rede, né? Tem que ser professores, que precisam ser professores de educação básica. Eu tenho um professor da UEG, que está desenvolvendo um trabalho que mais ou menos é uma extensão da minha tese de doutorado, que é usando tecnologias, uma articulação de vídeos, estudo de caso com hipertexto, envolvendo essas 3 modalidades aí de tecnologias. Eu tenho outra na área de formação do professor. Esse exemplo que eu gosto de citar, porque me deixa orgulhoso de falar sobre ela, essa professora lá de Vila Rica, né, que está fazendo um estudo. Acho que quem é do Mato Grosso, aqui do Vale do Araguaia, lembra lá de um projeto chamado Inajá, que foi uma ideia mais ou menos baseada nas nossas parceladas. Lembra das nossas parceladas aqui? É mais ou menos uma coisa disso, lá para o Vale do Araguaia. E ela é uma das primeiras alunas desse projeto. Se capacitou por esse projeto. E ela veio agora e falou, eu quero estudar como é que ficou como é que ela falava assim, quer saber, quer identificar o que é de educação matemática que nós praticamos hoje naquela formação que nós tivemos. Vamos trabalhar.
e ela está muito animada. Eu estou mais contente ainda. E eu tenho uma aluna, que é de lá também, de Jataí, que está tentando fazer um mapeamento de como é que os professores que tiveram formação, na sua formação, envolvimento com tecnologias, o que é que, de fato, eles estão usando de tecnologias na sua prática docente. A gente sabe muito bem qual vai ser a resposta, né? Mas ele tem conseguido enxergar umas coisas muito interessantes nisso daí. E, por incrível que pareça, que é o meu maior desafio, talvez, é trabalhar com inclusão. Eu tive que me envolver agora com orientação com inclusão, que eu estou aprendendo mais do que nunca, né? Como é que nós precisamos compreender isso, especialmente nesse contexto de formação de professores. E aonde é que, né, nós devemos nos preocupar e poder, de fato, contribuir. Enfim, essas são as experiências que eu poderia estar disponibilizando, estar comentando com vocês inicialmente, e fico aí aberto, se porventura, não sei se era bem isso que vocês tinham pedido, né? Mas se for outra coisa que a gente puder estar falando também aqui agora, eu estou à disposição. Muito obrigado. Vocês... Obrigado, professor. Gostaria de passar a palavra agora para o professor Marcos Fernandes Sobrinho, que é o nosso representante aqui do ensino de física. Né? O professor Marcos, ele é doutorando em educação na linha de pesquisa Educação em Ciência e Matemática, e com este interesse em educação científica para a cidadania, livros didáticos e a prática docente, pelo programa de pós-graduação em educação da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Ele possui também mestrado em ensino de ciências na área de concentração em ensino de física pelo programa de pós-graduação em ensino de ciências também da Universidade de Brasília, e também ele é nosso colega de instituição e professor de física do QDF Goiânia, campus Urutaí. Né, professor? Boa tarde a todos. Cumprimentando a mesa, professor Adelino, prazer. A gente nos conhece antes. Gerson Mol, Souza Mol, tive o prazer de tê-lo como um docente, né, quando eu passei pelo programa de pós-graduação em ensino de ciências na Universidade de Brasília. E a professora Simone Cendinho, tive o prazer de conhecê-la no NONEMPEC. E o Paulo Silva Melo, nosso colega. Agradecer o convite, Marco Carvalho, pela lembrança, professor Vigílio, boa tarde, professor Fabiano Arantes, boa tarde, em nome de quem eu cumprimento todos os demais colegas. Eu preparei uma breve apresentação, não sei como é que nós vamos fazer, só apaga aqui, e a ideia, acho que eu vou ficar em pé. Quieto. Vou tentar acordar vocês. Bom, de fato, a gente sofre das mesmas demandas, né? Mas eu acredito que essa disputa de poder, quem produz mais, quem faz isso, quem faz aquilo, quem é mais, quem é menos, isso é natural numa instituição, ou nas instituições. E quando eu estava no mestrado na física da matéria condensada, também na Universidade de Brasília, física teórica, né, havia essa discussão, uma discussão parecida. Os físicos experimentais de um lado e os físicos teóricos do outro. Então é natural que a gente conviva com isso. Bom, aqui a minha vinculação institucional, ali a minha vinculação acadêmica, Observatório da Educação da CAPES, sou bolsista como doutorando, a FAPEG, que é o nosso patrocinador, um dos patrocinadores do evento, a gente agradece de antemão. E aqui eu fiz um levantamento, na verdade um breve panorama acerca dos grupos e linhas de pesquisa no contexto brasileiro para pesquisa e educação física. Ou educação e ensino físico, né? O fato é que desde meados ou metade do século XX a gente tem observado um rápido crescimento
rápido crescimento da pesquisa em ensino de física. E se a gente voltar os olhares para essa área, pesquisa e ensino de física, notadamente a gente se vê diante do estabelecimento da pesquisa como campo, né, da pesquisa e estudo. Aí eu trouxe um trecho do Roberto Nardi, que ele fala que a partir do final da década de 40 e início da década de 50, ocorreram diversas ações isoladas que facilitaram a constituição dos primeiros grupos de pesquisa e ensino de física no país, como, por exemplo, aqueles consolidados do Instituto de Física da Universidade do Rio Grande do Sul e da Universidade de São Paulo. O Villani, que também é um pesquisador da área de ensino de físico, ele traz como justificativa desse rápido crescimento a importância da vertiginosa produção tecnológica e científica para o desenvolvimento da nação, lá no Nascedouro, né? E como desdobramento disso surge a necessidade de alfabetizar cientificamente os cidadãos. Também ele aponta como uma justificativa esse rápido crescimento o fracasso escolar em ciências, como a gente já mencionou aqui, né? O Adelino lembrou isso muito bem. E para responder a pergunta de quem é essa culpa, por óbvio não é o estudante. Ele começa a se discutir algumas estratégias de ensinar, enfim, né? A criação de vários programas de pós-graduação em ensino de ciências também é apontado como uma outra justificativa esse rápido crescimento. Um aumento considerável de teses e dissertações e os congressos em nível nacional e internacional vão contribuir também para esse rápido crescimento. Na tentativa de contribuir, então, para a sistematização do panorama acerca da pesquisa em ensino de física, a gente formula aí algumas questõezinhas para tentar responder ao longo da apresentação. Quantos são e como se distribuem geograficamente os grupos de pesquisa em ensino de física no contexto brasileiro? É possível levantar um quantitativo dos talentos humanos na pesquisa em ensino de física? Daqui a pouco eu explico que não necessariamente é possível, já por conta da fonte, né? Quais as principais linhas de investigação nessa área? Então a gente vai em alguns textos. Ali eu tenho alguns autores de 2007, 2004, 2013, que é o Nardi e o Marco Antônio Moreira em 2000 e o Alberto Gaspar. Eles contribuem para resgatar e preservar a memória do ensino de física no Brasil. Mais tarde, Moreira faz uma retrospectiva do ensino de física desde os anos 60 até o ano 2000, quando ele publica, e o Nardi volta com uma contribuição em 2007 para a preservação da memória da educação em ciências no Brasil. Num dos textos do Nardi, esse Memórias da Educação em Ciências do Brasil, a pesquisa em ensino de física, ele identifica alguns fatores determinantes, segundo ele, à constituição da área de pesquisa em ensino de física. Então ele atribui, né, como fator determinante a tradução e utilização dos projetos estrangeiros. Isso vai fortalecer e constituir essa área de pesquisa, né? As políticas públicas nacionais de fomento à pós-graduação, à pesquisa e a projetos de ensino de ciências e matemática, a instituição do subprograma de educação para a ciência dentro do programa de apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico da CAPES, a criação de programas de pós-graduação em ensino de ciências no Brasil e na área de ensino de física junto aos institutos de física da Universidade de São Paulo e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o papel das faculdades de educação na formação dos primeiros doutores na área. Bom, quando a gente vai no diretório do CNPq, é possível identificar 348 grupos de pesquisa voltados para a pesquisa em ensino de física. Desses 348, 50 são grupos, a gente vai dizer que pertencem a um grupo específico da área de física, né? Que é física e astronomia. Os outros, 298, não, sobrou um S ali, né? Não são específicos, porque isso vai significar que eles estão dentro de uma área maior, que seria ensino de ciências.
Então, é difícil localizar se é física, o ensino de física propriamente dito, mas é possível identificar que transita em outras áreas. Aí, uma distribuição por região dos grupos de pesquisa e ensino de física. Então, nós temos aqui na verde a região sudeste, a campeã, em termos de quantitativo de grupos de pesquisa, são 120 grupos, isso representa 37% do montante. Na região sul, 98%, o que implica 28%. Na região nordeste, 72 grupos cadastrados, isso representa 21%. E nas regiões norte e centro-oeste, aí eu chamo a atenção, a gente tem 7% da fatia, 25 grupos de pesquisa. Então a fonte é o site CNPq, lá no Diretório de Grupos de Pesquisa do Brasil. Só um detalhe, esse diretório foi criado em 1992, só a título de informação. Se a gente for tentar levantar o número de talentos humanos na pesquisa, você tem lá técnicos, são 3 categorias: técnicos, estudantes de pós-graduação e pesquisadores. Esses são os números, isso monta 5.550. Os percentuais, né? Eu acho que é desnecessário fazer a leitura, mas eu queria fazer uma pergunta a vocês. Será que esse 5.550 que a gente identificou pode ser real ou pode ser menos expressivo? A resposta é que, notadamente, isso é menos expressivo na medida em que você tem professores e pesquisadores e estudantes vinculados a mais de um grupo de pesquisa. Muito bem. Então, esse número é meio... Por isso que eu falei de possibilidade e uma tentativa de levantar esse quantitativo. Bom, das linhas de investigação na pesquisa ensino de física, quando você vai lá nos grupos de pesquisa, você lê, você consegue identificar mais de 150 linhas de pesquisa. É bastante pulverizado, né? Aí eu trouxe as 10 mais citadas: formação inicial e continuada de professores, ensino, aprendizagem e ciências, em espaços formais e não formais de educação, tecnologias da informação e comunicação, alfabetização científica e tecnológica, epistemologia, história e sociologia da ciência, linguagem e cognição, educação à distância, modelos e modelização do ensino de física, produção e avaliação de materiais didáticos e currículo. Os grupos de pesquisa, uma linha do tempo, né? Desde 67, se a gente for observar o gráfico rapidamente, a gente identifica um salto ali em 2002. E o que acontece em 2002? Cria-se na CAPES uma área, a antiga área 46, que é a área de ensino de ciência e matemática. Isso vai justificar esse salto que a gente tem nesse gráfico de 2002. Quem está na mesa talvez encontre uma resposta para esse salto em 2010, porque em 2009 a gente tem, por exemplo, a mudança. Essa área 46, ela passa a ser chamada de ensino só, então somente ensino. E aí eu vou para as considerações finais. A quantidade de grupos de pesquisa em ensino de física pode ser menos específica, como eu já comentei. Isso porque, inevitavelmente, ela transita ou está inserida em outros grupos de pesquisa. Pesquisa, por exemplo, em ensino de ciências, uma área mais ampla, né? Ante a desproporção na distribuição que a gente trazia geográfica nos grupos de pesquisa em ensino de física, esse levantamento sugere que é necessário ampliar esse número de grupos, sobretudo em regiões de menores proporções. Nós somos uma dessa região. Isso com vistas a melhorar o ensino de ciências nas diferentes regiões. Para além dessas breves reflexões, considera-se que podem ser analisadas, esses dados podem ser analisados sob outros enfoques, outras perspectivas. Ali a gente agradece mais uma vez ao Observatório da Educação, ao Instituto Federal Goiano, que tem me permitido avançar um pouco no conhecimento. Ali eu trouxe as referências,
Eu vou deixar disponibilizado, se alguém tiver interesse. Então eu que agradeço a paciência de vocês.